que vai participar com a gente também aqui no Tá na Roda para trazer esse contraponto. Agora, eu já começo botando na roda aqui para colocar em contraponto o Bibo e o Simão Pedro. Porque o Ricardo Salles é uma das pessoas aí que propõe essa CPI do MST, que considera, inclusive, o Pavinato, tá? Então o Bibo também, ó, é um dos responsáveis aí pela CPI do MST. O Pavinato já chegou a deixar claro aqui algumas vezes, com todo o seu conhecimento jurídico, o MST comete crimes. Ele deixa claro, todo integrante do MST é criminoso? Não. Mas o MST comete crimes. Aí eu pergunto pra você, Bibo, qual é a importância dessa CPI? E depois, Simão, seja bem-vindo, muito obrigado por participar aqui do Tá na Roda. Ele que tem ali atrás, inclusive, o símbolo do MST, que vai falar sobre essa situação, pra perguntar pra vocês dois. Por que, Bibo, você tá aí no grupo que tá propondo essa CPI do MST, se você acha um movimento criminoso, e depois o Simão Pedro trazendo aí uma resposta, um contraponto, ele que é deputado estadual do PT. O MST é uma instituição, uma entidade clandestina. Não tem sequer CNPJ. E o governo Lula mandava muito dinheiro para eles. Veja só, o líder, o Stedley, eles batizaram de Abril Vermelho. O mês das invasões de terras, vermelho de sangue, está na Constituição, é uma cláusula pétrea, é direito à propriedade. E eu tenho direito a defender a minha propriedade da maneira que for possível. E o cidadão brasileiro, quem tem a sua fazenda, a sua granja, quando for invadido, pode responder à bala. É um direito que tem o cidadão. Vocês aí têm a propriedade, vocês têm que defender a propriedade de vocês. E a vergonha máxima, quando o presidente Lula viaja para a China e para os Emirados Árabes, leva junto com ele um criminoso, que é o líder do MST, o José Stedley. Qual é o sentido de levar um invasor de terras para representar o Brasil? Isso é uma vergonha, é institucionalizar o Brasil como um país de criminosos. É por isso que Portugal não quer importar crime, corrupção e nem bandido. Olha, você só pode responder com bala se tiver porte e posse, tá? Para não virar incitação. Porque se não tiver porte e posse, não pode. Ó, eu vou passar aqui a palavra pro Simão. Tem. Ó, eu na minha tenho. Eu vou passar a palavra pro Simão Pedro, porque o Bibo, ele diz, se invadir sua terra, você pode responder a bala. Ele chama de um movimento realmente criminoso, o MST. Simão, primeiro, obrigado, até pela sua coragem de estar aqui presente com a gente. Obrigado por estar aqui no Tá na Roda, de verdade. É legal ter você aqui. É legal, corajoso. Né? É corajoso. Reconhece, Osmar reconhece. Aqui é o Tá na Roda. Thiago, e o que falar sobre eu queria agradecer o convite. Para mim é tranquilo debater esse tema, mas agradecer mesmo e cumprimentar a Elaine, cumprimentar o Bissoli, o Bibo, o Thiago, a Carol. Eu tenho muita tranquilidade porque o MST não é uma entidade, é um movimento social que já vai completar quase mais de 30 anos, né, desde que foi fundado. O MST, com as suas lutas, pressões, ocupações de terra, quando é o caso, já conseguiu assentar 450 mil famílias que hoje têm um lote, trabalham no campo, produz comida, produz leite, né? Então, assim, o campo produz emprego, produz alimentos, né? E é a agricultura familiar que faz isso, né? Porque o grande agronegócio, que é importante para o Brasil, gera divisas, ele está mais preocupado com a exportação, né? Vou produzir soja para exportar para a China, vou produzir carne para exportar para a Rússia, para a Arábia, para a China. Então, a agricultura familiar é quem produz a maior parte dos alimentos que nós consumimos, que o trabalhador, o brasileiro consome em sua mesa. 23%. Então, o movimento social é importante, que tem sua importância, tem as entidades que representam o movimento, as cooperativas, associações, né, regionais, locais. É um movimento que trabalha na legalidade, porque a nossa Constituição é clara. A Constituição diz o seguinte: o direito à propriedade é garantido
impedido constitucionalmente? Sim. Só que a Constituição brasileira, a lei da terra que está em vigência, a Constituição Estadual de São Paulo diz o seguinte: propriedade tem que cumprir uma função social. Se ela está lá parada, sem produzir, a lei garante que ela é passível de ser arrecadada para que ela cumpra uma função social. Por exemplo, ser transformada num assentamento onde vão ser assentadas 100, 200, 300 famílias que vão passar a produzir. Então, assim, não tem ilegalidade. A lei garante a propriedade, é importante que garanta. Nós defendemos isso. Agora, a propriedade tem que cumprir função social. Esse negócio de propriedade ficar lá parada, né? Então, não tem sentido. E essa lei, gente, a lei da terra, quem fez foram os militares. Ela é de 68. A Constituição foi a Constituição que nós defendemos. O próprio Bolsonaro dizia: vamos trabalhar nas 4 linhas e tal, né? Então, assim, nós não estamos falando de ilegalidade, estamos falando de atuar na legalidade. O movimento atua na legalidade, cumpre uma função importante. E esse mês, que é o mês do 17 de abril, aquele dia que foram massacrados 21 trabalhadores lá no Pará, reivindicavam benefícios lá no seu assentamento, e a Polícia Militar do Pará, há 27 anos atrás, matou 21, e fora que atirou e muito mais, né? Então, e esse dia é um dia que está na nossa... é legal. Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei transformando o 17 de abril em dia de luta pela reforma agrária no Brasil. Então, assim, não tem nada de legal, não sei por que a gente discute isso com tanta paixão assim, né? Ô, Simão, primeiro eu vou chamar o Cris aqui, porque eu vou fazer um questionamento meu. Como eu elogiei aí sua coragem de estar aqui, eu também não falo nada só pelas costas. É nossa obrigação estar aqui, né? É nossa obrigação estar aqui, né, Thiago? E eu considero um movimento criminoso quando ele invade terras armado, né? Porque a gente vê pedaços de pau, a gente vê foice, a gente vê facão. Foram pegos agora, inclusive com armas de fogo, né? Movimento facão e foice não é arma, é uma ferramenta. Não, mas eles entram com facão e faca levantado pro alto, Simão. Pedaço de pau pode se transformar numa arma. Posso fazer uma pergunta para ele? Você não precisa entrar com facão na mão, foice na mão e levantando e gritando se você quer trabalhar. Aí não, aí me desculpa. Aí isso é um argumento que eu tô trazendo, que eu acho que você invadir terra dos outros. E outra, quando você diz são terras improdutivas, mas quem diz que são terras improdutivas? Porque a terra da Suzano não era improdutiva. Tiveram terras aí que foram confirmadas que não eram improdutivas. E a outra situação, como disse o Bibo, é do Stedley. Porque o que o líder do MST tá fazendo na China? Ele não vai invadir terra lá. Ele não vai fazer reforma agrária lá. Foi ver o campeonato chinês. É isso. Então Thiago, Simão, pra mim cabe só esse questionamento. E aí, me desculpa, você dizer que é material de trabalho, do jeito que eles entram, levantando, gritando e fazendo ameaças, aí eu discordo e depois eu vou passar pra Carol, porque a Carol também é do meio do agro sobre e quer falar. Só para falar sobre o Stedley, Thiago. O Stedley é um economista, produtor rural lá no Rio Grande do Sul, assentado da reforma agrária, produz uva no seu lote. Ele coordena uma entidade latino-americana e o MST, os seus assentamentos, as suas entidades, por exemplo, são produtoras de arroz orgânico. Uma produtora da América Latina vem dos assentamentos do MST lá em Santa Catarina. Então, assim, o MST, as cooperativas do MST têm ações na Bolsa de Valores. Então, assim, certamente os chineses querem fazer negócios, eles querem comprar, eles podem fazer acordos de cooperação com as cooperativas e representada dos assentamentos. Então, assim, não vejo qualquer problema no Stedley lá representar as organizações cooperativas, laticínios que os assentamentos têm para melhorar a comercialização, né? Tirando que um líder de invasão de terra... Não tenho nenhuma procuração aqui para defender o Stedley, mas eu acho que é isso. Um líder de invasão de terra na China não duraria 2 dias, né?
Mas eu queria só passar um breve histórico aqui do MST, se você me corrige, por favor, deputado, claro, se eu estiver errada. Ele, quando ele se iniciou ali na década de 60, ele tinha sua razão de ser. Ele, inclusive, foi muito apoiado pelos capitalistas dos Estados Unidos que queriam criar uma classe média no campo, porque aqui a nossa agricultura era realmente muito arcaica e tinha muita terra disponível, sim, e a população extremamente pobre. Lona Berdinazzi, Bruno Mezenga. Exatamente. Mas com o passar do tempo, principalmente com a Revolução Agrícola, que o Brasil encabeçou de uma forma maravilhosa, isso não existe mais, não há mais sentido a reforma agrária, porque não há vastas terras que não têm mais sua função social, isso não existe. A gente se tornou o grande provedor de alimento do mundo justamente porque a gente produz de uma forma extremamente eficiente, emprega e gera riqueza. Então, em primeiro ponto, não faz sentido. A briga que está como pano de fundo aí, na verdade, a real briga do MST é uma briga política para cargos, para mudar uma estrutura econômica. Isso é só o panorama histórico. E depois, o MST vem falando desde antes da eleição que ele faria esse excesso de invasões, né? E a gente está vendo acontecer desde antes se Lula fosse eleito. Ele estava avisando, não é por falta de aviso. E quando Lula foi eleito, ele falou novamente: agora nós vamos partir para cima. Eu tenho grandes amigos agropecuaristas que estão com medo, eles moram nas fazendas. Eu, graças a Deus, eu não moro porque eu teria pavor de morar hoje em dia nas fazendas. E eles estão se organizando. Olha que absurdo formar uma guerra. É claro que agora o governo está percebendo que vai ter que tomar alguma atitude, mas eles estão se organizando para se proteger. Olha que nível que a gente chegou. Tipo assim, se invadirem a de um, vai mexer com todos. O pessoal está se organizando, o que é um absurdo. Eu não acho isso bom, porque o Estado é que deveria estar ali em prol do produtor rural, em prol, na verdade, da lei. Então, é sim um ataque ao Estado democrático de direito e ao poder de propriedade privada. Não tem como você me falar que não é uma invasão criminosa, uma vez que eles destroem sim a plantação em áreas extremamente produtivas, eles entram na Embrapa, destroem pesquisas de décadas. O MST invadindo a Embrapa mostra justamente o que eles querem: retroceder. Eles não querem investir no desenvolvimento do país. Eles querem uma briga política. Isso não é um movimento social. Não fale mal dos movimentos sociais, porque movimento social não é criminoso. Então, a partir do momento que o MST parar de invadir terras, ir para frente do governo, ir para frente das prefeituras, exigir uma reforma agrária, ok, tá certo, tá justo, correto, e parar de usar criminosamente as famílias vulneráveis que estão ali, coitadas, usando como manobra de manipulação, que precisam sim de um trabalho social em cima. E eu aviso, dar terra para o povo, dar terra para uma família é o pior programa social que se faz, porque ele é caro, a terra no Brasil é cara, por ser produtiva, por sermos um grande país produtivo, e ela não, você dá uma terra igual você dá uma empresa, que não tem uma máquina dentro, que não tem um funcionário, que não tem um cliente. É uma baita de uma dor de cabeça. E eu já visitei esses assentamentos do Sul, tão famoso arroz orgânico, e falo, falta completamente a família assim que conseguiram sobressair. Lá é um dos poucos assentamentos que em algumas partes deram certo ou não, mas a produtividade dos assentamentos, justamente pela falta de investimento em tecnologia e educação, a falta do Estado de fato abraçar essas famílias da forma que tem que fazer, a produtividade desses assentamentos é muito mais baixa do que um produtor pequeno familiar. E que o senhor falou que alimenta o Brasil, segundo o próprio IBGE, 23% da produção de alimentos que alimenta o Brasil vem do pequeno produtor rural, que é essencial. Não vamos dividir o pequeno do grande produtor rural. Eles são um agronegócio, todos são pertencentes de um mesmo ambiente. Então, por favor, não fale que é um movimento que não é terrorista, porque está aterrorizando, assim, a vida de muitos amigos meus que estão suplicando por defesa do Estado, que está completamente conivente com isso. E olha, ninguém solta o chão de ninguém. Exatamente. Não, eu acho o seguinte... Eu só quero contar... Simão, eu vou passar para a Elaine e depois Felipe, porque a Elaine também concorda com você, Simão. Então, para deixar claro que não é só o Simão como opinião e todos da roda de uma forma contrária. Fale, Elaine. Boa tarde, Simão.
Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que Obrigado. Existe também muita desinformação com relação ao movimento do MST. É importante esses movimentos sociais, ele é sim um movimento social. Se ele não tivesse existido lá atrás, a gente não teria aí a reforma agrária como pauta. E o pequeno produtor, como bem pontuou a Carol, é sim capaz de receber um pedaço de terra e fazer ali o seu sustento. E vou adiante. Por que é que no Brasil as terras onde há trabalho escravo, elas não são retiradas dos seus proprietários e redirecionadas ao pessoal do Movimento Sem Terra, de modo que as pessoas vão lá para trabalhar de verdade, para gerar renda, para gerar sustento. Quer dizer, a gente também tem muita terra aí com muito proprietário que está usando mão de obra escrava, né? Elaine, não fale isso. Análoga à escravidão. Opa. Exatamente. Análoga à escravidão, como se o produtor por exemplo, rural fizesse isso. Com relação à uva, né? Que a gente tinha aí vinhos e espumantes aí que são largamente comercializados no mercado e que usavam mão de obra analogamente. Quem faz isso é criminoso. Mas aí você vai acobertar um crime com outro crime. Não é crime. Todos não é crime. Vocês estão falando o dado fundamental. Vocês estão fugindo do dado fundamental. De desapropriar. Qual é? Tem um dado fundamental aí que está todo mundo ignorando. E eu vou perguntar para o deputado Simão. Deputado Simão, o senhor concorda que uma pessoa seja presa depois da decisão em primeira instância? Não, eu defendo a Constituição. Exato, a Constituição exatamente. Fala que a pessoa tem que ser presa depois. A pessoa ela vai presa depois a não ser que ela represente um perigo para a sociedade. O cara foi preso em flagrante. Então, por que é que o MST... Advogado, mas eu entendo não, eu já respondi, já entendi a resposta. E por que é que o MST entra na terra antes do Estado dar o título de que ela é improdutiva, ou de que ela é devoluta, ou de que ela vai ser dada à reforma agrária? Por que um caso se respeita a Constituição e no outro não? Porque da mesma maneira que o Estado dá o título da propriedade, é ele que tem que declarar se a terra cumpre a função social e se ele é improdutivo ou se é uma penalidade por trabalho escravo. Muito bem, a bancada do agronegócio não quer deixar o pavinamento. É a bancada do agronegócio, não é o INCRA. O INCRA que está dominado pelo próprio MST. Em 20 unidades da federação, só 7 não estão dominadas pelo MST, neste governo. Conseguiu isso e com é o INCRA que dá esse certificado. Conseguiu isso com as invasões. Então, para que invasão? Vou passar a palavra. Olha, eu vou falar aqui de São Paulo, a superintendente... São Paulo não, São Paulo é sério. São Paulo, o Lula nomeou agora a Sabrina Bittencourt, que é uma advogada respeitadíssima, conhecedora do direito agrário, e não foi, que eu saiba, indicada pelo MST. Ela não é do MST. Então, são casos e casos. Mas eu vou dizer o seguinte, primeiro uma imprecisão. Nos anos 60, nós tínhamos... o Brasil era muito agrário ainda, 2/3 da população vivia na roça, e ficaram famosas as ligas camponesas lá no falar de hoje, deputado. Mas o MST surgiu em 83, sabe por quê? Vou falar uma coisa, eu sou paranaense, sou filho de agricultor, trabalhei na roça quando era pequeno, mas assim, no Paraná inventaram durante a ditadura uma coisa chamada modernização da agricultura. O que aconteceu foi uma expulsão gigantesca daqueles colonos. O enriquecimento do Brasil. Qual era o caminho? Ir morar numa cidade grande. Mas muitos vieram, como minha família. Eu, por exemplo, vim para São Paulo com a minha família. Mas muita gente não quis vir, porque não queria. Então, ficaram sabendo que aqui, por exemplo, no Pontal do Paranapanema, a maior parte das terras eram do Estado, devolutas. Aqui no sul do Estado, a mesma coisa. Tem muitas terras que eram públicas e que poderiam ser utilizadas para fins de reforma agrária. Mas e o de hoje, por que o MST, por exemplo, é forte no Pontal? Porque todas as terras do Pontal são devolutas. Elas estão ocupadas. Deputado, por se me permite. Grileiro que ocupou terra lá de forma irregular. Se me permite... Então, assim, o MST surgiu... O MST pode fazer justiça com as próprias mãos? Eu acho que a discussão, o histórico do movimento...
O histórico do movimento é sabido por muitos de nós. Deputado, o histórico do movimento é sabido por muitos. Seus que concordam, discordam, vão defender ou não. A questão acho que é mais objetiva que o Pavinato traz aqui. Por que o caminho do MST não é o da concessão, e sim o do perdão? Vai lá, faz a ilegalidade, espera o perdão. Quando deveria constitucionalmente ser o da concessão. Espera o governo decretar que aquela terra é improdutiva, colocar para a reforma agrária e é feita a distribuição. Porque na lógica do senhor, nós não vamos esperar entregar as casas do Minha Casa Minha Vida. O governo vai começar a construir e as pessoas vão ocupar. Se elas estão sendo destinadas à moradia popular, para que esperar ficar pronto? Ocupa e já vai lá fazendo função social. Na história do Brasil, os pobres, que são a maioria, só conquistaram uma casa, só conquistaram terra. Cometendo crime? Não, invadir uma terra improdutiva, uma terra do cometer Estado, crime, é esbulho possessório, está no Código Penal. Não é crime, é uma forma de pressão. Está no Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões também é crime. Deputado, tem que revogar o Código Penal. Reforma agrária não é crime, mas ela se dá por um outro processo. Deputado... Você ocupar uma terra produtiva de um proprietário que está produzindo... Eu não concordo. Ocupar Embrapa... Não concordo, e nós não concordamos, o governo não concorda. Eu acho que foram erros do movimento agora, nesse abril vermelho. E que devem ficar impunes. Não deve ter ninguém preso, ninguém condenado. São trabalhadores pobres que ocuparam lá. Então é excludente. Então trabalhadores pobres que entraram no Palácio do Planalto e quebraram tudo no dia 8. Vamos para matemática aqui, vamos para matemática. Não, aí é outra história. Você está comparando uma coisa 8 anos de governo Lula. 8 anos de governo Lula. Vamos com o número. 8 anos de governo Lula. 98 mil títulos de terra para assentados. Nos 4 anos de governo Bolsonaro, 400 mil títulos de terra para assentado. Aí agora volta o Lula, volta a invasão. E quando não teve invasão, porque os 400 mil, o maior processo de reforma agrária nesse país, desde a redemocratização, aconteceu no governo Bolsonaro. E tivemos só 24 invasões. Ou seja, menos invasão, mais reforma agrária, essa lógica não se sustenta. É um número. Sabe por que o Bolsonaro investiu em dar título para então aí não podia. Aí a pessoa que aceitou a reforma agrária, porque era da mão do Bolsonaro, era um traidor. Então ele não merece plantar. O objetivo do Bolsonaro é que o assentado alugue a terra dele para as usinas de cana. Ele tem independência, autonomia. E quem não tem título vai fazer o quê? Nada. Porque não pode pegar empréstimo em banco, não pode financiar um tratorzinho, não pode ter um cartãozinho para comprar uma enxadinha, não pode pegar o cartão da Caixa para reforma, sem CNPJ e sem título de crédito, você não pode nada. Só me explica uma coisa, deputado, há algum projeto de tirar as terras daqueles produtores, por exemplo, lá do Sul, que usaram mão de obra análoga à escravidão? Por que vocês não propõem isso no Congresso? Porque assim, já há lei para isso. Em punir o MST, mas ninguém falou em punir esses empresários. Os escravagistas. Mas tem que punir todo mundo. Aí é a justiça. Aí é a justiça. Aí a gente fala alguma coisa da justiça, fica assim, fica com a banda da economia na mão. Ninguém discorda da punição desses empresários. Ninguém discorda. Vendendo ainda no varejo. Exato, tem que prender, gente. Pelo amor de Deus. Os caras têm que ser presos, né? Tem que ser presos. Ninguém discorda que quem faz trabalho escravo, quem usa trabalho escravo tem que ser preso. A forma como vocês colocam, parece que o agronegócio do Brasil é moderno, perfeito e... Sim, mas aqui... O agronegócio movimenta a economia do Brasil. Eu concordo, mas tem aquele... Mas errado dois gatos E aí que sejam punidos por isso. Olha, eu quero na verdade... Ô, Cris, eu vou perguntar uma coisa pra Elaine e pro Simão Pedro. Uma coisa, se a terra é sua, se tá lá você, seus pais, seus filhos, quem quer que seja, você e sua família, sua terra é produtiva. Pergunta pra você e pro Simão.
vocês vão deixar invadirem suas terras? Vocês vão achar isso legal? O Bibo já falou que passa fogo. Vocês vão achar isso dentro da lei? Ué, mas eu não discordo muito do Bibo, não. Se você tá lá na sua terra, se você não tem um estado... Se você tá, se a sua família, viu, Thiago? Asmar, eu quero trazer um assunto aqui pra gente poder debater, é o seguinte. Uma grande amiga minha chamada Dora, uma das maiores empresárias que nós tivemos, pegou todas as reservas dela e montou um hotel fazenda no interior de São Paulo. Na última quinta-feira, ela foi alertada aqui em São Paulo que estavam invadindo as terras dela, lá em Sorocaba, justamente do hotel fazenda. Quando ela chegou, não é que já tinha invadido, já tinha gente acampada nas terras dela. E detalhe, o hotel completamente cheio. Virou um banzé, teve tiroteio, foi um horror. Agora eu te pergunto, Simão, você acha realmente isso justo? Você acha que é dessa forma realmente que você tem que fazer a reforma agrária? Ou talvez tentar solucionar a questão do movimento sem terra no Brasil? Não, e se a terra fosse sua? Isso eu faço questão de perguntar, Simão. Se a terra fosse sua e da sua família, se a terra fosse sua e da sua família, você ia achar legal invadirem a sua terra ou você reagiria? Claro que não, só não vou reagir com arma, porque eu acho que essa não é a solução. Vou procurar justiça, vou procurar polícia, vou procurar as instituições que vão defender a minha propriedade. Mas não tem a polícia no campo, o Estado não está presente. Você notou que ele acabou de assumir que o MST é bandido? Se invadirem a minha propriedade, eu vou procurar a polícia. Você procura a polícia por quê? Porque estão cometendo um crime contra você. Isso é um ato falho, que pouca gente percebe. Se invadirem a tua terra, você vai procurar a polícia. E vai procurar a polícia por quê? Vai procurar a polícia. Essa é a saída. Exato. E quem procura a polícia é porque é vítima do criminoso. E por que Lula não fala nada, deputado? Eu quero entender por que Lula tá com isso. E o caso do Hotel Fazenda que o Felipe trouxe pra gente? Pois é, da Dora. Você conhece a Dora? Calma aí. O caso do Hotel Fazenda que o Felipe trouxe. Gera emprego, Simão? Gera emprego, o hotel. Eu não tô dizendo que essa informação tá errada. Eu nunca ouvi falar deste caso. Sim. Provavelmente não foi o MST que ocupou essa fazenda. Não, foi sim. Inclusive, que infelizmente o MST, o senhor disse bem, é um movimento, não tem CNPJ, então qualquer um que se diga MST é MST. Essa é a desvantagem de não ter um CNPJ, querido. Vamos só deixar, calma aí, o Simão Pedro Lula responder. Só um ponto aqui para incluir na pergunta. Lula é conivente, ele apoia esse movimento ou ele tá sendo, tá em uma situação ali acuado, porque tá vendo que tá perdendo força política esse movimento? É isso que a gente quer entender. Lula tá do lado? Não, o Lula é parceiro do MST, o MST é aliado do Lula, do nosso governo. Isso não tem problema nenhum. Todo mundo viu que o MST... Ele está cometendo crime. É um movimento que está cometendo crime. Como que ele pode ser aliado de um movimento que está cometendo crime? Leva o cara, o líder. Teve dois casos que você está chamando de crime, que foi a ocupação da Fazenda Suzano, que o governo já determinou, inclusive a Embrapa, que é um órgão do governo, pediu mais de 40 invasões, saiu. Mais de 40 invasões. Ninguém é conivente com a ocupação de terra então por que ele não fala nada? Embrapa, isso é um absurdo. Não, nós condenamos, o governo condenou. Que momento? O ministro Paulo Teixeira, o Padilha, o ministro das Relações Nacionais, o ministério para o MST. Não fomos coniventes com isso. Agora, somos a favor da reforma agrária. Somos a favor da luta social. Isso num país tão injusto como o Brasil. Brasil injusto. Brasil que foi 400 anos de escravidão. O Brasil que não fez reforma agrária. O Brasil que tem latifúndios improdutivos. Não podemos ser coniventes com isso, gente. O crime está aí. O que gera pobreza, o que gera injustiça, né? É a estrutura injusta agrária que nós temos. Eu vou chamar aqui... calma aí, Bibo, calma aí. Eu vou te chamar aqui o Bibo, tá? Porque o Bibo tá agoniado ali pra falar. O assunto realmente tá dando muito o que falar. Então, Bibo, agora você tem a palavra, pode falar. Depois o Simão fala e a gente traz o assunto pra roda, porque virou aqui... A gente gosta disso, do fogo no parquinho, mas para as pessoas entenderem bem. Primeiro o Bibo, que tá louco pra falar sobre a situação aí da CPI do MST. E depois você, Simão. E a Elaine também, se quiser trazer um contraponto. Bem, o deputado Simão, com todo respeito, eu sempre digo que a maioria, não generalizando, a maioria da esquerda é composta por mitômanos
que mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. Deturpam os assuntos. O senhor deputado falou que o 17 de abril é a data do Fernando Henrique que daria apoio ao MST ou coisa... Negativo. Essa Instituiu a lei... Reforma agrária, não invasão de terras, não invasão de terras. O senhor falou aqui em agricultura familiar. Só para o senhor saber, a Caixa Econômica Federal do governo Bolsonaro destinou mais de 50 bilhões para a agricultura familiar. O senhor tenta deturpar a ideia de que invadindo incentiva a agricultura familiar. Muito errado, que é crime. Há uns anos atrás, aqui em Porto Alegre, um desses movimentos, atenção, decapitou, degolou um policial em Porto Alegre na praça em frente ao Palácio do Governo do Estado. Então tem muito crime neste movimento. Agora dizer que está invadindo terras improdutivas, quem são os senhores para dizer se é ou se não é improdutiva? Outro detalhe importante, o senhor ficar acusando que as pessoas estão se beneficiando e não estão produzindo. Essas pessoas produzem e compraram com seu dinheiro. Vocês querem simplesmente tomar conta de que vocês não são donos. Vocês não são donos. Vocês têm que trabalhar como esses trabalharam. E outro importante detalhe, se falou aqui nas empresas de vinho e espumante no Rio Grande do Sul, quase que generalizando como trabalho escravo. Não tem nada a ver. Foram três empresas que terceirizaram uma empresa que teve esse tipo de trabalho. Então, não generalizem. Não generalizamos. Não houve generalização, deputado. Para o setor do champanhe, para o setor do vinho, foi muito prejudicial. Então, não brinquem com coisa séria, porque a Serra Gaúcha tem os maiores trabalhadores do Brasil, pessoas sérias, trabalhadoras e que nunca pensaram um segundo em invadir terras. Tem terras compradas com o seu suor e o seu trabalho. Toda generalização é injusta, deputado. Eu concordo com o senhor. Agora quando a pessoa... Eu não generalizei. Não, é a mesma coisa generalizar. Sim, e elas deveriam perder as terras e o governo deveria encaminhar para o movimento do MST. Não chega tanto porque contrataram uma empresa terceirizada. Ah, tá. Não, sempre a culpa não é deles. A senhora está exagerando. A senhora cuide. A senhora está... Olha, deputado, cuidado que essa questão da generalização vai permitir que o outro deputado diga que essa história da invasão da terra na Bahia está generalizando para todas também. Então vamos... Ninguém generalizou para nenhum lado aqui. Você contratou uma empresa, você é responsável por ela. Mas está dizendo que eu generalizei, eu também não generalizei.